Então, Adam, pode cortar esse depois e começar outro, que agora é que eu vou falar sobre médias. Muito bem, vamos conversar agora todo mundo sobre médias. Média é uma forma de você resumir um conjunto de valores a um valor só que dá uma certa informação sobre todos eles. Normalmente, quando eu tenho um conjunto de valores e vou procurar uma média, eu estou procurando um conjunto daquele conjunto de valores, escolher um outro número que caracterize todos eles, que dê uma informação específica. Dependendo de qual seja essa informação específica, você vai ter um tipo de média ou outro. Por exemplo, às vezes a gente decora a fórmula e não tem exatamente o entendimento que eu gostaria que a gente tivesse. Então eu vou tentar ajudar para que a gente passe a ter. Média aritmética. Bora pegar aqui um exemplo. Vamos pegar aqui 3 números, 2, 4 e 9. São 3 números. 3 números. Encontrar a média aritmética, presta atenção a essa frase, porque ela dá o sentido à fórmula. Encontrar a média aritmética desses 3 números significa encontrar um número tal que se eu trocasse os 3, se eu trocasse todos os 3 por um mesmo número, que é esse que eu estou procurando, a soma é preservada. Bota isso na cabeça. Média aritmética é a média de um conjunto de valores que preserva a soma. Média aritmética preserva a soma. O que é preservar a soma? Ela não altera a soma, ela mantém a mesma soma. E é isso que faz a fórmula ser a que é. Por qual número você substituiria esses 3? Um só. O mesmo aqui. M, M e M. Por qual número M você substituiria os 3? Para que a soma não fosse alterada. Então, você quer trocar por um número tal que M mais M mais M dê igual a 2 mais 4 mais 9. Mas quanto é 2 mais 4 mais 9? 15. Então, você iria escrever M mais M mais M é igual a 2 mais 4 mais 9. Isso. Se a média é um número que mantém a soma, ela é chamada média aritmética. Por isso que a média aritmética é a mais usada no nosso cotidiano, é que a gente mais percebe no dia a dia. Porque, em geral, a gente usa em situações em que a gente vai acumulando os pontos, as notas escolares, você acumula somando. Mas se uma escola faz 10 provas e a outra faz 3 provas, não seria razoável você medir os estudantes pela soma dos pontos. Vê? Aí, se eu fiz 10 provas, eu vou ter uma soma maior, provavelmente. Se eu fiz 3. Então, você diz assim, olha, se todas fossem iguais, dando a mesma soma, qual seria esse valor? A média aritmética. É a média que preserva a soma. Então, anota isso aí junto de média aritmética. É a média que preserva a soma. E isso está aqui, né, nesse exemplo. Eu poderia muito bem colocar, para ficar mais geral, M mais M mais M é igual a x1 mais x2 mais x3. Mas não necessariamente são 3. Se fossem 4, iria ficar M mais M mais M mais M é igual a x1 mais x2 mais x3 mais x4. Por isso que a média passaria a ser x1 mais x2 mais x3 mais x4 dividido por 4. Por isso que a gente divide pela quantidade, porque você vai somar aquela quantidade de números. Então, no caso de 3, isso acabou ficando 3m
é igual a 2 mais 4 mais 9. E daí M é 2 mais 4 mais 9 sobre 3. Mas se fossem 4 números, aqui em cima iria ficar a soma dos 4 e embaixo ia ficar 4, porque eu ia ter aqui 4M. Se fossem N números, N. Ia ficar M mais M mais M mais M. Bora, diz como ficaria em geral? Ia ficar N vezes M é igual a x1 mais x2 até xn. Daí quem ia ser o M? Ia ser x1 mais x2 até xn dividido por n. Mas vê como é diferente olhar para essa expressão, para essa fórmula, entendendo que ela é a média que preserva a soma. Porque quando alguém me diz assim, a média de 4 números, a média aritmética de 4 números deu 7. A primeira coisa que vem na minha mente é, a soma é 28. Eu não faço a conta para encontrar que a soma é 28. Eu não escrevo, a média de 4 números é 7. Eu não vou fazer x1 mais x2 mais x3 mais x4 sobre 4 é igual a 7 para poder descobrir que x1 mais x2 mais x3 mais x4 é 4 vezes 7. Porque eu entendo a definição de média aritmética, ela preserva a soma. Então, quando eu leio num problema que a média de 4 números é 7, já corre na veia que, se os 4 fossem iguais, preservando a soma, eles teriam que ser iguais a 7. Então, se eu, por acaso, trocasse cada um dos 4 por 7, a soma continuaria a mesma. Então, a soma é 4 vezes 7. Mesmo eu sabendo que eles não são obrigatoriamente todos iguais a 7. Mas se tiver um que passa de 7, vai ter que ter algum, pelo menos, que fique abaixo de 7 para que a soma dê 4 vezes 7. Vocês estão me entendendo? Pronto. Então, fixa isso porque vai ser útil nos problemas. Ele disse que a média aritmética de 10 números é 18. Na mesma hora eu já sei, a soma é 180. E eu já escrevo, a soma é 180. Eu não vou botar a fórmula para poder fazer o produto dos meios igual ao produto dos extremos, feito eu fiz ainda agora, para poder ver que a soma é 180. Você está entendendo? Sim? Isso é a ideia central da média aritmética. Vê como as coisas são parecidas e às vezes a gente nem sabia. Média geométrica. Média geométrica. Aqui é aritmética. Vê se tem gente que fala aritmétrica. Mas eu não reclamo não, porque quando eu era quarta série eu corrigi minha professora, que ela escreveu adequada. Aí eu tinha certeza absoluta daquelas fortes, que a palavra certa era adequadra. Eu tinha certeza que era adequadra. Eu estava sentado atrás, assim, não lembro como se fosse hoje da vergonha que eu passei. Porque a turma, o bullying era pesado naquela geração. Viu? Professora, a senhora não errou ali não? Não seria adequadra? Aí ela, muito gentilmente, professora Gracília, valeu Gracília, ela me corrigiu e disse, não, Alvina, é adequada mesmo. E isso a turma já estava lá no querido Instituto Capibari. Pois agora eu vou cortar esse vídeo, só para mandar para a Gracília e para os meus amigos do Instituto Capibari. Adequadra. Uma vez um amigo meu, professor, fez um material didático de progressão aritmética. Aí pediu para alguém digitar, a pessoa corrigiu todas as vezes que tinha aritmética, colocou aritmétrica para fazer essa gentileza e imprimiu o material todinho assim. Mas vamos lá, média geométrica. Vê como a ideia é parecida. Vou te dar agora outros 3 números, tá? Os 3 números que eu vou dar vão ser 2,
3 e 36. 2, 3 e 36. Beleza? Mais ou menos a mesma ideia, eu quero que você agora troque esses três números, que nesse caso são três números diferentes. Eu queria que você substituísse esses três números por três números iguais, M. E eu quero saber qual é esse M que você vai colocar aqui no lugar de cada um dos três, para, ao invés de preservar a soma, preservar o produto. O resultado da multiplicação. Então, você quer trocar 2, 3 e 36 por M, M e M, de modo que o produto continue o mesmo. Vamos tentar fazer de cabeça. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 36, 216. Você sabe qual é o número que ele vezes ele dá 216, conceitualmente falando? Não quero nem que você diga é tanto. Como é que eu calculo? Qual é o número que é elevado ao cubo da 216? Como é que eu calculo? Qual o número que é elevado ao cubo da 216? É a raiz cúbica de 216, que dá 6. Não é isso? Pronto. Então, 6 é a média geométrica desses três números. Porque a média geométrica de 3, de 4, de quantos forem, é o número tal que, se você trocasse todos os números por ele, o produto continuaria o mesmo. O produto seria preservado. Então, ele é um número tal que M vezes M vezes M é igual a 2 vezes 3 vezes 36. Aí vai ficar M ao cubo. Mas só é ao cubo porque são 3. Se fossem 4, aqui ficaria M à quarta e aqui ficaria o produto dos 4. Se fossem 10, aqui ficaria M à décima e aqui ficaria o produto dos 10. Então, nesse caso em que são 3, vai ficar assim. M ao cubo é igual a 2 vezes 3 vezes 36. Então, M vai ser a raiz cúbica de 2 vezes 3 vezes 36. Só isso. Raiz cúbica de 2 vezes 3 vezes 36. Isso porque são 3. Se fossem 4 números, aqui ficaria a raiz quádrupla, e aqui o produto dos 4 no radicando. Claro que quando eu fui escolher aqui, eu escolhi para dar inteirinho, mas há uma probabilidade, se você escolhe aleatoriamente 3 números, há uma probabilidade grande aí de você escolher 3 números tais que a média geométrica não dê inteira. Tudo bem, esse é a média geométrica, enquanto que esse aqui é a média aritmética. Aqui a média aritmética deu 5, não foi? Porque 5 mais 5 mais 5 é igual a 2 mais 4 mais 9. E aqui a média geométrica deu 6, porque 6 vezes 6 vezes 6 é igual a 2 vezes 3 vezes 36. Isso ajuda até você a não esquecer que a raiz aqui é raiz enésima. Vai lembrar que a média geométrica fica a raiz de índice n do produto deles. Do produto. Porque ela é a média que preserva o produto. Inclusive, pessoal, tem outros tipos de médias que a gente não estuda no ensino médio, mas todos eles seguem essa linha de raciocínio. Sempre que você define uma média, você está trocando os números que você tem por números todos iguais
de modo que certa expressão seja preservada. Por exemplo, se ficasse assim, m ao quadrado mais m ao quadrado mais m ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 36 ao quadrado, isso seria uma média quadrática. Mas que a gente não trata, não tem que estudar no ensino médio. Aí tem vários tipos. Eu posso definir, inclusive, se para mim for útil, diante de uma determinada situação, aquilo é corriqueiro, eu crio uma média. O fato é que qualquer média que você crie, qualquer uma, que você invente, média alvinométrica, pronto. E se todos eles forem iguais, a média tem que dar igual a eles. Qualquer média que você invente, seguindo essa linha de raciocínio, se você me perguntar qual é a média alvinométrica entre 12, 12, 12 e 12, 12. Não tem como uma média entre números todos iguais não ser igual a ele. Então, a média aritmética entre 6, 6, 6, 6. A média geométrica entre 6, 6 e 6, 6. A média harmônica entre 6, 6 e 6, 6. Vocês estão me entendendo? Aí eu vou explicar agora a média harmônica para a gente fazer o primeiro exercício aí, que dá exemplos de aplicações disso aí. Então, vamos pegar aqui a média harmônica entre, sei lá, 2, 3 e 8. Não vai dar inteirinha essa, não. Estou pegando aqui na doida mesmo. Depois eu posso dar um exemplo que fique mais fácil de você ver assim, intuitivamente. A média harmônica, seguindo o mesmo raciocínio, é um número tal que quando você substituir os números que você tem por ele, todos pelo mesmo número m, o que vai ficar preservado na média harmônica é a soma dos inversos. Então, você usa a média harmônica quando você quer trocar os 3 números que você conhece por 3 números iguais, de modo que 1 sobre m mais 1 sobre m mais 1 sobre m dê igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 3 mais 1 sobre 8. Se a soma dos inversos é preservada, essa média harmônica preserva a soma dos inversos, está aqui ela preservando a soma dos inversos, ela será chamada média harmônica. Então, se eu fosse fazer aqui a média harmônica desses 3 números, descobrir qual é esse m que preserva a soma dos inversos, quanto é 1 sobre m mais 1 sobre m mais 1 sobre m? Repete o denominador, que é m, e vai somar os numeradores. 1 mais 1. Bora, pessoal. Vocês podem participar normal aqui. Vocês estão meio assim, com vergonha. 1 mais 1 mais 1. 3. Então, vai ficar 3 sobre m é igual a 1 meio. Eu poderia já tirar o MMC aqui também, mas não vou tirar não, porque eu quero ficar com a fórmula. Mais 1 terço mais 1 oitavo. E aí, o que é que vai acontecer? Quem vai ser o m? Concorda que se eu inverter esse aqui, vai ficar m sobre 3? Cuidado aqui, viu? Se eu for inverter essa soma, não vai ficar 2 mais 3 mais 8, não. Porque a soma de inversos não é o inverso da soma. Tá? Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 1 meio mais 1 terço mais 1 oitavo. Tá? Porque eu vou pegar o inverso desse número, 1 sobre ele. E eu não posso dizer que isso é 2 mais 3 mais 8, não. Porque o inverso de uma soma não é a soma dos inversos. Fica assim. Claro que fazer a conta eu posso fazer, dá um pouco de trabalho, mas eu faço, se for preciso.
Aí esse 3 vai passar multiplicando, vai ficar 3 em cima. É ou não? Vou botar logo, vai ficar aqui 3, que é a quantidade, dividido pela soma dos inversos. Então, a média harmônica sempre fica assim. Para que ela preserve, bora? O que é que ela preserva? A soma dos inversos. A expressão final, se você conseguir memorizar. Se não conseguir, você escreve isso de novo. Porque você entendeu e memorizou também que ela preserva a soma dos inversos. Então, você vai fazer assim. 3, ou 4, ou 5. Aqui em cima vai ficar a quantidade. E embaixo vai ficar a soma dos inversos. Então, se eu quisesse a média harmônica dos números x1, x2, x3 até xn, essa média harmônica ficaria n, deixa eu colocar mais em cima aqui, porque vai ter esse denominador, a média harmônica ficaria como, pessoal? N, e embaixo, 1 sobre x1 mais 1 sobre x2 mais 1 sobre xn. Certo? É comum nos livros a gente deduzir uma expressão para ficar mais enxuta e mais facilzinha para a média harmônica quando só são 2 números. Porque começa a dar muito trabalho de conta, quando cai, é muito frequente que caia só com 2 números. Mas não costuma cair muito. Quando cai, normalmente só são 2 números. Então, vamos calcular essa média harmônica só com 2 números. 2 números. Como é que vai ficar com 2 números? Vamos supor, A e B. Quem vai ser a média harmônica de 2 números? Vá. 2 dividido por 1 sobre A mais 1 sobre B. Certo? 2 dividido por 1 sobre A mais 1 sobre B. Então, a média harmônica, se eu for organizar isso aí, deixa eu organizar aqui num rascunho. 1 sobre A mais 1 sobre B, eu vou tirar a MMC, vai ficar AB. AB dividido por A vai dar B. AB dividido por B vai dar A. Aí eu vou repetir a primeira, multiplicar pelo inverso da segunda. Vai ficar 2AB sobre A mais B ou B mais A. Só para ficar assim, bonitinho na ordem alfabética, eu vou botar mais B. Então, é o dobro do produto dividido pela soma. O dobro do produto dividido pela soma. Pode ficar aí que eu vou só pegar a régua aqui. Não precisa nem... O dobro do produto dividido pela soma quando são 2. Quando são 2. Certo? Eu vou mostrar uma curiosidade aqui para vocês, embora eu não vá provar agora. Fica como exercício aí, quem quiser um dia fazer isso em casa. Mas é uma curiosidade. Se eu construísse aqui um trapézio, qualquer trapézio, não precisa ser um trapézio isósceles, não precisa ser um trapézio retângulo, mas pode ser. E se as bases desse trapézio medissem Azinho e Bzinho, A e B, certo? Se eu tomasse aqui o ponto médio de um lado, oblíquo, e o ponto médio do outro lado, oblíquo, e ligasse por um segmento de reta, a medida desse segmento de reta, a gente consegue provar, ela é A mais B sobre 2. Ou seja, essa medida, esse comprimento, representa a média aritmética, do ponto de vista da geometria. Eu já ia dizer do ponto de vista geométrico, mas aí a pessoa podia pensar que eu estava falando de média geométrica. Geometricamente, eu posso olhar a base média do trapézio como a média aritmética das duas bases.
E o trapézio, essa é a parte mais legal, o trapézio também me permite visualizar a média harmônica. Se você traçar as duas diagonais de um trapézio, elas não vão se intersectar num determinado ponto, pessoal? Sim ou não? Se por esse ponto de interseção você conduzir um segmento de reta paralelo às bases, que vá de um lado oblíquo até o outro, a medida desse segmento de reta é 2AB sobre A mais B. A medida dele é a medida da média harmônica, que inclusive quase sempre é menor do que a média aritmética. A média harmônica, em geral, é a menor dessas três, e a aritmética é a maior dessas três. É sempre assim, a média aritmética é maior do que ou igual à média geométrica, que é maior do que ou igual à média harmônica. E isso pode ser provado. Me lembro que nos meus tempos de faculdade, depois da aula, a gente gostava muito de sair, assim, 10 e pouca, né, com fome já. Aí a gente saía para comer hambúrguer ali por perto, aqueles hambúrguer mais baratinhos ali perto da Federal. E eu ia muito com meu querido amigo Cláudio Thor, que é professor de matemática. E aí, bicho, era bom, porque a gente ia comer hambúrguer e provar teorema, né? E ficar resolvendo problema difícil, um bolando, pegando um problema difícil e botando para o outro. Ficava naquela disputa saudável. E aí, desiste? Não, desiste não. Tal. E aí eu me lembro que numa dessas ocorrências, Thor demonstrou para mim, uma dessas aí, não me lembro agora, a gente era estudante, pô, rapaz, legal e tal. Mas sem precisar necessitar de geometria, foi mais com continhas mesmo. A igualdade só se dá, essa igualdade aqui, se os números forem iguais. Por exemplo, qual é a média harmônica entre 5 e 5? 5. E a média geométrica? 5. E a média aritmética? 5. Então, elas só podem ser iguais se os números forem todos iguais. Se houver um número diferente de outros, elas já não vão ser iguais e a aritmética vai ser a maior, a geométrica vai ser um pouco menor do que ela e a harmônica menor. Sabe como isso de vez em quando aparece em prova? A média harmônica, e é bom decorar logo, decora logo esse negócio. Ele diz, olha, aqui é um poste de altura H1. Aí aqui está o chão, certo? E ele diz que esse poste está na vertical. Aqui você tem um outro poste de altura H2. Aí ele inventa um blá, blá, blá. Para ajudar a sustentar esse poste, será colocado um cabo de aço do topo de um à base do outro e vice-versa. E esses dois cabos vão se intersectar num ponto. Qual é a distância desse ponto até o chão? Aí você lembra que é exatamente essa situação. Se você ligar daqui para cá, que não vai estar na figura, isso não vai estar, aí você vai formar um trapézio. Aqui são as diagonais do trapézio, e se você prolongasse esse segmento que está vermelhinho até o outro lado oblíquo, você ia ter aqui outro segmento de reta, que inclusive os dois têm o mesmo comprimento. Dá para provar que os dois têm o mesmo comprimento, mas aí vai entrar muito em geometria. Mas, enfim, se esse comprimento todo é 2AB sobre A mais B, esse aqui não é a média harmônica entre H1 e H2 mesmo, mas ele é a metade. Porque a média harmônica não seria isso tudinho aqui? Daqui até aqui? Não é? Hã? Se isso tudo é 2AB sobre A mais B, essa parte só é
AB sobre A mais B. Então, esse comprimentozinho daqui vai ser AB sobre A mais B. Quem decora isso, quando cai na prova, já pega o produto e divide pela soma. Não é 2AB sobre A mais B. Nesse caso é AB sobre A mais B. Para provar isso, você usa semelhança de triângulos. Pega esse triângulo grandão, semelhante a esse pequeno. Esse triângulo grandão, semelhante a esse pequeno. Mas eu não vou fazer na aula de hoje. Só queria comentar. Fica como exercício. Se alguém quiser pensar sobre isso. Posso até fazer um vídeo depois sobre isso, mas hoje não. Tá certo, pessoal? Então, a gente vai agora pegar esse conhecimento e fazer um exercício que exemplifica cada um desses casos. Vou apagar o quadro e a gente vai para o exercício.